nos diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Nós já louvamos ao Senhor, já entregamos o nosso melhor louvor. E agora nós vamos para a melhor parte, que é ouvir a palavra de Deus. Talvez você veio até aqui com uma necessidade. Talvez você veio aqui porque você faz parte da família Revival e hoje é dia de estarmos juntos. Talvez você veio aqui angustiado, aflito. Então eu quero te convidar a fazer uma oração agora, pedindo que Deus fale ao seu coração, pedindo que a palavra que nós vamos compartilhar possa ser revelada dentro de você. Porque muitas vezes, isso que aconteceu comigo, nós lemos a Bíblia e não entendemos. Mas quando o Espírito Santo fala no nosso coração, ela faz sentido e muda. O objetivo de estarmos aqui é nos alimentarmos da palavra de Deus, para que ela traga para nós um fortalecimento. Então eu te convido agora você a fazer uma oração. Se possível, coloque a mão no seu coração. Peça para Deus falar com você. Ele te conhece. Pai, aqui estamos juntos. E a tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, ali o Senhor te faz presente. Nós sentimos a tua presença. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu oro para que a tua palavra possa encontrar lugar em cada coração que está aqui. Que nós possamos sair daqui alimentados pela tua palavra, não com aquilo que queremos ouvir, mas com aquilo que precisamos ouvir. Eu peço que o Senhor possa calar todas as vozes contrárias, toda a confusão da mente dos meus irmãos, e que o Senhor possa usar a minha vida, apesar das minhas limitações. Eu te agradeço por mais uma oportunidade de poder ser um instrumento do Senhor, a voz do Senhor para o teu povo. Usa a minha vida, Senhor. Fale conosco, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. E que não possamos sair daqui da mesma maneira que entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode se aceitar, por favor. Aleluia. Glória a Deus, como é bom estar com vocês. Tudo maravilhoso. O Rafa já agradeceu e eu quero também agradecer a todos que nos visitam. Vocês são bem-vindos no nosso meio. Hoje é um culto especial, é o primeiro culto do mês de maio. Nós temos alguns visitantes, eu digo você é muito bem-vindo aqui à nossa casa, sítio de casa. Estamos aqui para te servir, é muito bom ter vocês aqui. Hoje é um culto diferente dos demais do mês, porque é o culto de ceia, e no culto de ceia também é o culto da família, onde nós temos todas as nossas crianças conosco no culto. Habitualmente eles têm o culto deles lá embaixo, nas salas. Se você nos visita e quer conhecer, semana que vem nós temos o culto com o Kids funcionando, com a administração para as crianças, mas hoje é o culto da família, é o dia de nós celebrarmos ao Senhor juntos, nós compartilharmos uma palavra de ceia juntos. E é muito bom estar aqui com vocês. Amém? Amém. Quero compartilhar sobre uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Desde o culto da Páscoa, nós temos falado sobre Jesus. Ele é o centro de todas as coisas para nós. Falamos que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Semana passada nós falamos sobre Jesus sendo o autor da nossa nova vida, e sem Ele não temos vida nova, sem Ele não temos nada que podemos dizer que há novo em nós, mas Jesus, Ele faz nova todas as coisas. E eu estava orando essa semana sobre isso, e nós vivemos em tempos tão difíceis, onde pessoas estão procurando respostas rápidas para os seus problemas, onde as pessoas estão querendo receber de Deus algo que Ele já nos entregou, e nós só precisamos nos posicionar para isso. Eu estava orando pedindo para o Senhor: Pai, fala conosco mais uma vez, como o Senhor tem falado, que seja algo que possa estar dando continuidade para aquilo que a tua igreja está recebendo. E eu quero compartilhar algo. Vamos continuar falando sobre Jesus, e o tema da nossa ministração é Jesus, a videira verdadeira. Repita comigo: Jesus, a videira verdadeira. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. João 15, do 1 ao 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
João capítulo 15, do 1 ao 11, Jesus ele faz algumas declarações aqui muito importantes que vão dar base para a nossa palavra. Então fique atento aí, o Senhor quer falar ao seu coração. João 15, do 1 ao 11, o texto diz assim, a minha versão é a NVI. O texto diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor, permaneçam. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Glória a Deus. Sabe, esse texto é muito interessante. Jesus, ele estava prestes a ser preso. E aí ele sai para andar com os discípulos. E como sempre Jesus, todos que caminhavam com Jesus, que estavam próximos de Jesus, eram de fato alimentados por Ele, eram de fato enriquecidos com toda a sabedoria do Senhor. E ele sai com os discípulos e passando por alguns vinhedos, ele usa uma imagem muito simples, mas profunda, para revelar ao coração daquelas pessoas o relacionamento entre Ele, o Pai, e o relacionamento que nós devemos ter com Jesus. E aí ele diz algo aqui: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Em algumas traduções, em algumas o lavrador, é a mesma coisa. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Jesus, ele se apresenta aqui como uma videira. Só que é interessante que ele não diz que ele é mais uma videira. Ele não diz que ele é uma entre muitas videiras que podem aparecer. Jesus diz que ele é a videira verdadeira. O que isso nos traz um alerta? Que existem videiras que são falsas. Porque senão ele não falaria que ele é a videira verdadeira. Vocês concordam comigo? Ele deixa isso muito claro aqui, ele enfatiza isso. Eu sou a videira verdadeira. E nós vivemos em dias de videiras falsas. Vivemos em dias onde pessoas têm pregado uma mensagem falsa, onde Jesus não é o centro, onde Jesus não é o principal, onde Jesus não é a principal causa de nós estarmos aqui, onde nós estamos muito preocupados com as coisas deste tempo. E entenda, tudo que nós podemos viver de bom ou ruim neste tempo vai passar. Por isso nós precisamos estar firmados, nós precisamos estar conectados à videira verdadeira. E aí Jesus, ele se apresenta: ei, eu sou a videira verdadeira, tome cuidado. E o meu Pai, ele é um lavrador, cuidadoso, que está se preocupado com o crescimento dos ramos. E nós, e naquele caso os discípulos, eles eram os ramos. Existe um propósito para um ramo. Qual que é o propósito do ramo de uma videira? Qual que é o propósito do ramo? Vocês estão aqui? Quem almoçou hoje? Não fica com medo não, que ninguém reprova nessa prova. Dá fruto. O propósito do ramo é dar fruto. Toda videira sadia, ela vai dar fruto através dos seus ramos. E o fruto, o propósito do fruto é que ele permaneça.
Mas entenda, esse fruto, ele não aparece automaticamente, não surge do nada. E Deus, ele quer nos levar a compreender esse processo de frutificação, onde cada etapa revela algo do amor e da maturidade que nós devemos ter. O amor por Deus revela o tamanho do amor que Deus tem por nós. Ele é a videira. O nosso Pai Celestial, Ele é o agricultor. Nós somos os ramos. E o objetivo de Deus é que nós possamos dar fruto. Mas há um processo. Repita comigo: existe um processo. E aí Jesus, ele continua falando com eles. No versículo 2 do capítulo 15, ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. É interessante, eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas ministrando sobre isso, dizendo que Jesus corta, manda embora, e na verdade não é isso que o texto diz. Estudando o original dessa palavra corta no grego, essa palavra é airo, que também pode ser traduzida como levanta, entenda. Sabe, isso significa uma imagem de cuidado de Deus. Eu não sou agricultor, eu nunca fiz nada em uma videira, mas é interessante que o agricultor, quando ele pega uma videira, quando um ramo está sujo no chão, empoeirado e sem receber o sol, e todos os ramos da videira eles precisam de sol para dar fruto, o lavrador, o que ele faz? Ele levanta aquele ramo. Então esse corta aqui no grego é levantar. No original da palavra é levantar. Então existe uma disciplina. Deus levanta e corrige o ramo improdutivo. Ele está caído, ele está empoeirado, ele não está recebendo o sol. Então todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que Deus quer fazer? Deus quer levantar, nunca cortar. O objetivo de Deus nunca é cortar. Nunca ninguém pode dizer: não, Deus me cortou dos planos dele. Não, nosso Deus não é esse. Mas nosso Deus é um Deus que levanta. Fala para o nosso lado: Deus é um Deus que levanta. Ele corrige, Ele disciplina, Ele cuida, Ele restaura. Isso nos fala do amor de Deus por nós, da disciplina amorosa. Deus, ele nunca vai descartar o ramo. Guarde isso no seu coração. Mas ele nos corrige e ele nos disciplina. Talvez você já tenha passado por algum momento onde parece que Deus te parou, que Deus te freou, que parece que as coisas não estão dando certo. Talvez seja o tempo de Deus te corrigir, te disciplinar, mudar a rota. Talvez você esteja indo por um caminho que não é o propósito de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 e o 6, mostra que Deus, ele toma a iniciativa de corrigir os seus filhos que se desviam do caminho. Como o viticultor, como o agricultor, ele toma as medidas necessárias para corrigir o galho desviado. Quantos aqui são filhos de Deus? Glória a Deus, presta atenção aqui em mim. Hebreus 12, 5 e 6 diz assim: vocês esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vivemos em tempos de rebeldia, onde os filhos não gostam de ser disciplinados, mas todo filho que é amado pelo pai vai receber do pai disciplina. Se você ama o seu filho pequeno, você precisa discipliná-lo. Ele precisa entender que existem regras do pai para que ele possa crescer, ser maduro e possa dar frutos, e frutos que permaneçam. Então, porque talvez as coisas não estão dando certo, não é porque Deus não te ama, pelo contrário, é porque Ele te ama e Ele está te disciplinando para que você dê mais frutos. Amém? É fácil ser disciplinado? Não. É legal? Não. Mas é necessário. Hebreus 12, versículo 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aleluia. Palavra difícil.
Hebreus aqui mostra que o projeto de Deus da disciplina não é provocar dor, mas produzir fruto. A disciplina não tem que ser contínua. Então logo, vamos usar o exemplo da videira, o galho volta a estar no lugar, a deixar de estar arrastado no chão, a disciplina acaba. Então logo o crente se arrepende, a disciplina cessa. Sabe, Deus não quer te fazer alguém triste, alguém sofrido. Sabe, a disciplina não é para te fazer triste, a disciplina é para te fazer forte. Amém? Então não se preocupe, Deus está no controle. O texto que nós lemos nos mostra que sem disciplina, diz que nós não somos filhos de Deus, porque Deus sempre vai disciplinar o seu filho. Não importa quantos anos de cristão você tem, não importa quanto tempo você entregou a sua vida para Jesus, se você é filho de Deus, você pode ser disciplinado por Ele. Hebreus 12:8: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos. Não quer disciplina? Você está abrindo mão da filiação de Deus. E muitas pessoas abandonam a fé em meio à disciplina. O grande erro. No momento onde Deus está trabalhando para te dar mais, onde Ele quer que você dê mais frutos, é onde você corre, e aí você perde a bênção do Senhor. O Senhor nos repreende, o Senhor muitas vezes nos reprova, o Senhor muitas vezes nos castiga. É o que diz o texto aqui: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado, e açoita todos os filhos a quem recebe. Tome cuidado. O Senhor muitas vezes vai trabalhar na sua vida através de dizer não para você. O não faz parte. O não nos faz mais fortes. Sabe, nós vivemos, como eu disse, numa geração muito mimada, birrenta. Pessoas que querem ouvir apenas coisas que agradam o seu coração. Mas não é dessa maneira que Deus trabalha conosco. Ele nos disciplina. A disciplina faz parte da vida de um cristão, amém? Glória a Deus. Mas sabe, quando nós começamos a dar frutos, Deus Ele continua trabalhando em nós. E aí nós podemos ver que vem a segunda etapa que nós vemos aqui, que é a poda. No texto diz: e todo o que dá fruto, Ele o limpa, para que produza mais frutos ainda. Ou seja, na poda, Deus, Ele limpa o ramo que já está dando fruto para dar mais frutos ainda. A poda, de certa forma, também dói, mas ela é necessária. Por quê? Trazendo o exemplo aqui da videira, um ramo frutífero, ele pode ter folhas em excesso. Ele pode ter galhos inúteis, escondidos, que precisam ser cortados. Pode ter pragas que estão escondidas em meio aos galhos. Então ele precisa ser limpo. E muitas vezes a poda também dói. Deus, Ele remove o que está atrapalhando você, para que você continue crescendo. O que pode ser a poda? Perda de algo, relacionamentos, amizades erradas, o silêncio de Deus, uma mudança de direção, um não de Deus. Isso pode ser a poda de Deus. Para quê? Para te limitar, para te parar, para impedir que você alcance seus sonhos? Não! Para que você cresça da maneira correta. Nós podemos dizer que José, e no mês passado nós ministramos sobre José, foi podado por Deus. Foi ou não foi? Foi. Por quê? Porque Deus estava preparando José para quê? Para ser um governador. O maior governador daquele tempo, governador do Egito. Mas para isso o Senhor podou ele. Foi traído, foi vendido, foi preso, foi esquecido. Qualquer pessoa poderia ter dito: Deus esqueceu de José. Não! Deus estava podando José para que ele pudesse dar mais frutos. A poda é necessária. Sabe, talvez você esteja sendo podado em alguma área da sua vida hoje. Entenda, isso pode ser apenas Deus te preparando para uma colheita mais abundante. Então tome cuidado. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sabe, não é sobre o que Deus faz em nós, é sobre nós compreendermos a maneira que Deus está trabalhando para fazer de nós pessoas mais frutíferas.
A próxima fase depende da nossa decisão diária, que é o quê? É nós permanecermos. Então, Deus ele nos levanta, aí Deus ele nos poda, mas nós precisamos permanecer. E como é difícil permanecer, é ou não é? É muito fácil começar a fazer coisas, mas dar continuidade, todo mundo fala, não, eu vou começar a correr, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou investir na obra de Deus, esse ano, e aí você começa, mas a questão não é começar, a questão é você permanecer fiel, permanecer comprometido, permanecer amando a Deus acima de todas as coisas. Versículo 4, 5 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, sem mim vocês não podem fazer nada. Permanecer é estar ligado, permanecer é estar conectado, permanecer é continuar sendo alimentado pela videira. Não é apenas vir ao culto ao domingo, por mais que seja importante e necessário. É uma vida de comunhão diária com Deus, de dependência total, como o Rafa falou, de confiar em Deus acima de todas as circunstâncias. E muitas vezes a circunstância vai dizer: não confie, não vai dar certo. Mas aí eu permaneço fiel, eu confio, e o Senhor faz por mim. O texto que nós lemos diz: Cristo, Jesus, ele disse: sem mim você não pode fazer nada. Permanecer envolve orarmos, permanecer envolve obedecermos, permanecer envolve nos alimentarmos da palavra, permanecer envolve estarmos em comunhão com a igreja, conectados. O salmista vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ninguém pode caminhar sozinho. Esse não é o projeto de Deus para você. A igreja é o projeto de Deus. E Jesus disse: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Tem a ver com a obra que Ele faz em nós e através de nós, quando nós estamos conectados. Quando você não está conectado na videira, você morre. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus andou sozinho? Mas ele podia andar sozinho? Podia. Ele precisava de alguém? Jesus não precisava de ninguém. Na verdade, as pessoas precisavam dele. Na verdade, as pessoas eram alimentadas por ele. Na verdade, as pessoas eram edificadas por ele. Talvez você tenha algo para oferecer para as pessoas e você fala: cansei, as pessoas estão me sugando. É isso. Se alguém está te sugando é porque você tem algo bom para dar, então continue dando. Quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Só acabou o azeite de fluir porque acabou vasilha, senão continuaria fluindo até hoje. Compreenda, o Senhor tem coisas para fazer na sua vida e através de você, mas para isso você precisa permanecer. Você, uma pergunta para você repetir: você tem permanecido com Cristo ou apenas tem tido momentos com Ele? Aquele que permanece, que está ligado, é o que vai dar frutos, é o que vai ser abençoado, é o que vai prosperar. É quando você está sendo alimentado pela videira. Agora, o ramo que se desconecta da videira, o que vai acontecer com ele? Morre. Sabe, a disciplina, a poda e essa permanência vai produzir algo poderoso em nós. Que é o quê? Uma alegria verdadeira. É o que o texto diz aqui. Versículo 11: nisto é glorificado meu Pai, que vocês têm frutos. Versículo 11: tendo-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e essa alegria seja completa. Não é só de um momento, não é só de uma situação, não é ser alegre porque conquistou algo. Não, é uma alegria completa. Quando nós estamos conectados na videira que é Cristo, o fruto espiritual é visível. Os frutos que dizem lá em Gálatas 5, 22, 23, amor, paz, domínio próprio, generosidade, serviço, transformação.
Quando nós estamos conectados à videira, nós somos abençoados por ela. Quando nós damos fruto, quando nós frutificamos, Deus ele é glorificado. E Jesus ele se alegra. E nós podemos experimentar de alegria completa. Quantos de nós temos fugido da disciplina? Quantos de nós temos fugido da poda? E quantos de nós não temos permanecido quando Deus diz para você permanecer? Ah não, mas ninguém está fazendo. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Ninguém quer fazer comigo. Será que só eu estou vendo isso? Entenda, só você está vendo. Agradeça a Deus, você é um privilegiado. Faça algo. Permaneça fazendo. Se Jesus fosse olhar para aqueles que estavam fazendo ou deixando de fazer, ele não tinha cumprido o propósito dele. E talvez muitas pessoas não vão fazer o que você foi chamado para fazer. É por isso que você é especial. Fala para a pessoa do seu lado, você é especial. E não é para mim, não é talvez para alguém da sua família, é para Deus principalmente. Nós somos especiais. Sabe, é tempo de nós avaliarmos essas coisas. O Senhor é a videira verdadeira. O nosso Pai é o agricultor, Ele está trabalhando. O agricultor não deixa de trabalhar. E nós precisamos estar conectados, porque só aqueles que permanecem é aqueles que estão conectados à videira. Os ramos que estão conectados. Só que entenda, Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Se você não quiser ficar conectado na videira, você não é obrigado, mas você deixa de usufruir de toda a energia da videira. Você deixa de usufruir de todo o poder, de todos os nutrientes da videira, quando você decide viver a sua vida por conta e risco, quando você decide viver baseado nas suas emoções. Ele é a videira verdadeira, não há outro. Sabe, nós não somos uma igreja que gosta de mexer com a emoção das pessoas. O Senhor, nosso Deus, nosso Jesus, Ele é um Jesus de milagres. Ele é um Jesus que cura, que liberta, que restaura. Mas Ele é um Jesus que ama aqueles que permanecem. Nós precisamos permanecer. Permanecer. Quando estamos sem frutos, o Senhor nos disciplina. Ele quer nos levantar. Que Ele nos tira do chão. Talvez você tenha que viver no tempo que você fala, não, eu estou sozinho. Você nunca está sozinho. Jesus está com você. E Ele quer te levantar do pó. Ele quer te limpar. Ele quer curar as feridas. Ele quer restaurar a sua fé se você a perdeu por conta de alguma circunstância. Quantas vezes pessoas e circunstâncias roubam a nossa fé? Eu deixo de acreditar em Deus por conta de uma atitude de alguém. Mas entenda, a atitude de alguém não tem a ver com Deus, tem a ver com a pessoa. Eu deixo de acreditar na igreja porque alguém falhou. Tome cuidado. Se você não está dando fruto, Deus quer que você volte a dar frutos. E para isso é tempo de você aceitar a disciplina e a correção do Senhor. Se você está sendo podado, confie. O lavrador só poda quem tem potencial para dar mais. Ele não desistiu de você. Deus não desistiu dos sonhos para a sua vida. O projeto de Deus não é falho. Ele é perfeito. Você crê nisso? Nós precisamos permanecer. Nós vivemos talvez no último tempo da igreja, e a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Muitos desistiriam da fé. Muitos abandonariam a igreja. Sabe, nós vivemos dias difíceis, onde as pessoas têm se alimentado apenas de coisas da internet. Eu estava compartilhando com alguém outro dia. A internet é muito boa quando ela é usada da maneira correta, mas ela é muito perigosa quando você quer se alimentar apenas daquilo que naquele momento é uma necessidade para você. Porque pode ser que você coma alguma comida estragada. Você sabe que comida estragada mata, não mata? Quem gosta de comer alimento fora da validade? Ninguém.
Às vezes eu compro alguma coisa, chego em casa e falo pra minha esposa, tava na promoção, ela fala, você viu a validade? Isso daqui, normalmente eu não vejo, irmão, tá na promoção, você fica sério, quem já fez isso? Aí eu, e agora? Não olhei. Aí fica em silêncio, ela percebe que eu não olhei. Aí quando ela sai da cozinha eu vou lá olhar, né? Aí falta um mês ainda, glória a Deus. Comer comida estragada mata. Então tome cuidado daquilo que você tem se alimentado e permaneça fiel, porque o Deus que te chamou, Ele é fiel. E a palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas o fato é que nós precisamos permanecer, porque só aquele que permanece consegue ver as promessas de Deus se cumprindo. Mas pastor Paulo, está demorando demais. Pode ser que esteja demorando no seu tempo, mas o tempo de Deus ele é perfeito. Se ainda Deus não fez, é porque não é o tempo de colher, é o tempo de você estar sendo ou podado, ou disciplinado, ou levantado. Mas se você está dando frutos, continue dando. Não deixe subir isso para o seu coração, porque não tem nada a ver com você. Se Deus te usa para fazer algo, toda honra e toda glória é dele. Só permanece. Não desista. Não desista de orar pelos seus, por aqueles que ainda não foram alcançados, por aqueles que de alguma forma, por alguma escolha errada, se desconectaram da videira e hoje estão mortos como ramos mortos. Não desista de orar por essas pessoas. Não desista de lutar por elas, porque Deus, através da sua vida, pode voltar a dar vida para essas pessoas. Certa vez, eu já estou indo para o final, Jesus estava indo para Jerusalém e a Bíblia diz que ele teve fome. E aí ele olhou para uma figueira e viu naquela figueira muitas folhas. Uma figueira aparentemente bonita, preste atenção. E em Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele foi procurar o fruto e não achou. E aí Jesus amaldiçoou aquela figueira e falou, nunca mais ela vai ter fruto. Mas por quê? Porque ela tinha apenas a aparência de alguém que tinha fruto, mas não tinha fruto. Jesus não está preocupado se não é tempo de você dar fruto, que você tenha fruto. Não. Mas não tenha uma aparência de algo que você não é. Tome cuidado. Jesus fez aquela figueira secar porque ela tinha uma aparência de algo que ela não era. Você pode até enganar as pessoas, mas Jesus, ninguém engana. Para as pessoas eu posso aparentar, eu posso colocar no meu status que eu sou um cristão, que eu estou feliz, que está tudo certo, que eu sou fiel, que eu não minto, que eu não roubo, que eu não traio. Mas Jesus, Ele vê todas as coisas. Jesus está vendo. Ei, se não é tempo de dar fruto, fique tranquilo. Mas se chegou o tempo, dê frutos. Permaneça nele. Aquela figueira nunca mais produziu fruto. E fruto é o que o Senhor espera de nós. Não folhas, mas frutos. Jesus ele nunca vai se contentar com a aparência. Ele não está preocupado com a aparência. Lembra de Davi? O Senhor mandou o profeta Samuel ungir um novo rei. E aí o profeta chega na casa do pai de Davi. Ela assistiu essa série esses dias lá em casa. Na praia, acho que era praia. Uma série muito boa sobre Davi. E aí Samuel chega e chama os filhos de Jessé. E aí passa eles lá. E aí Samuel, não, esse é. Aí Deus fala, não, você está vendo com o coração. Deus não, você está vendo com seus olhos, mas Deus não vê com os olhos, com a imagem que nós vemos. Deus vê o coração. E havia alguém ali que tinha um coração para Deus. E esse alguém era Davi. Pequeno, o rejeitado dos irmãos, o filho da mãe que estava morta. Mas Jesus, Deus viu em Davi alguém especial. Talvez você seja um improvável da sua família, alguém que ninguém nunca acreditou. Mas Deus viu em você alguém de valor. É por isso que você está aqui. Todo aquele que permanece em Jesus, não importa o que as pessoas dizem, se você permanecer em Jesus,
as coisas vão acontecer na sua vida. Creia nisso. Não se desespere. Não se preocupe com aquilo que está fora do seu controle. Entregue na mão do Senhor. O Senhor está trabalhando por nós. O Senhor quer olhar para nós e encontrar em nós frutos, e frutos que permaneçam, mas para que aconteça dessa forma, nós também precisamos permanecer nele, ter intimidade com ele, amar a ele, buscar a ele, abrir mão de coisas por ele. Do que você abriu mão por conta de Jesus? Qual o tempo que você iria fazer outra coisa e você falou, não, esse tempo é de Deus? Como você tem gastado os seus dias? Aquele que permanecer em mim dará muito fruto, e a sua alegria vai ser completa. Se posicione, é tempo de nós nos posicionarmos. O Senhor conta conosco. Nós somos a igreja dos últimos dias. Nós precisamos nos preocupar, porque Jesus está voltando, e nós temos uma mensagem que cura, que salva, que liberta, que restaura. Nós somos a igreja do Senhor. Não fuja do processo. Não fuja do processo de ser podado, de ser levantado, de ser cuidado. Não fuja do processo de permanecer. Deus quer que cada um de nós possamos ser ramos frutíferos e que possamos dar frutos que permaneçam. Amém? Fique de pé, por favor. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Em que estágio você está? Você percebe que você está sendo disciplinado pelo Senhor? Você precisa ser levantado pelo agricultor? Você está sendo podado? Será que você tem aberto mão do seu relacionamento com Deus por conta de coisas desse mundo? Jesus disse aqui no texto, sem mim, sem mim, vocês não podem fazer nada. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, que eu vos concederei. Aleluia. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Não fuja da disciplina do Senhor. Deixa Deus podar você. Guarde o seu coração. Talvez seja o tempo de você falar menos e buscar mais. Talvez seja o tempo de você entrar no seu quarto, no secreto, e orar no secreto, e o Deus que te ouve no secreto vai te recompensar. Talvez seja o tempo de você parar de querer entender aquilo que está acontecendo e apenas confiar no Deus que é por você. A palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória que nós precisamos já foi conquistada por Jesus na cruz. Ele é a videira verdadeira. Nós só precisamos estar conectados nele. Eu queria deixar uma palavra, uma pergunta para você refletir nessa noite. Você está conectado nele? Se você não está, essa é a sua oportunidade de se entregar para ele, de entregar a sua vida para Jesus, de deixar ele alimentar você. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor, talvez você está longe. Essa é a oportunidade de você voltar a ser ramo da videira. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você não está aceitando algo que Deus está fazendo na sua vida. E você diz até para Deus, fala para as pessoas, não aceito isso. Quando na verdade você deveria dizer, eu me submeto à vontade de Deus. Porque Ele é o meu Pai. A Bíblia diz que nós que somos pais maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quanto mais Deus, que é um Pai bom. Mas talvez o bom para você hoje é ser disciplinado, é ser podado.
é ser corrigido, então aceita. Pare de murmurar, pare de reclamar. Ele é a videira verdadeira, nós somos só os ramos. Se estivermos conectados nele, seremos abençoados. Sabe, o Senhor já conquistou a vitória que nós precisamos. Nós vamos louvar com o cântico agora, vitorioso és. É tempo de lutarmos com armas de fé. É tempo de nós irmos na força do Senhor, não na nossa. Você está tentando lutar com a força do seu braço. Essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Tome cuidado. Abra mão do seu eu, da sua vaidade. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe o que fizeram contra mim. Talvez eu não saiba, mas o teu Deus sabe. Aleluia! Então fica tranquilo. Confia nele. Glória a Deus. Se essa palavra falou no seu coração, reflita sobre ela. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Se você precisa se reconciliar com Cristo nesta noite, se você se sente distante dele, vem aqui. Ele está de braços abertos, como o Pai do Filho pródigo, pronto para te receber. Mas é o tempo de você renovar a sua fé. Louve ao Senhor com intensidade. No final, nós iremos orar. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3 que há tempo determinado para todas as coisas, mas nós precisamos tomar cuidado para que o tempo certo nós possamos dar a resposta certa. Deus espera uma resposta de todos nós. Dê a resposta certa nessa noite e você será abençoado. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Dê liberdade para o Espírito Santo. Se Ele falou com você, responda a Ele. Não a mim. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus que te ama. Vamos louvar ao Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos.
agora. Que você possa permanecer. Você pode fazer o seu clamor, a sua oração agora, pedindo talvez perdão para o Senhor, pelas vezes que você quis desistir, pelas vezes que você abriu mão de estar na presença dEle, para estar em lugares que nem agrada a Ele. Então esse é o tempo de você se posicionar e dizer: Senhor, eu me posiciono, eu quero permanecer, eu quero dar frutos, eu quero que a minha alegria seja completa, que a minha casa seja completa. Sabe, comece a fazer a sua oração. Pai, eu quero, Senhor amado, que essa palavra encontre lugar no coração deles, que nós possamos ser ramos que permaneçam. Senhor, se for necessário, disciplina no Senhor, poda no Senhor, mas que nada neste mundo, que nada deste mundo possa nos impedir de permanecer. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que vieram até aqui e estão fracos, querem vir aqui à frente, mas não encontraram força. Eu oro por esses, para que eles sejam renovados, para que o alimento, para que os nutrientes da videira possam alcançar cada um que está aqui. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos. Senhor amado, em nome de Jesus, que a tua alegria possa ser completa em nossas casas, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações. Ajuda cada um que está aqui, Senhor, que nós possamos entender, que possamos receber essa palavra no nosso coração, que possamos ser alimentados por ela nesta noite. Ó Senhor, que possamos nos alimentar da vida verdadeira, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra? Aleluias. Que Deus possa continuar falando ao seu coração sobre isso. Você entenda que sem Deus você não pode fazer nada, mas Ele conta com você. Você é importante para Ele. A sua família é importante. Há um propósito de Deus que será cumprido na sua vida e através de você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar por mais um instante, por favor?